Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado e das redes sociais do Senado Federal. O Brasil e o mundo atravessam um momento extremamente delicado. Lutamos unidos e com todas as nossas forças para controlar essa pandemia global causada pelo novo coronavírus. Aqui no Senado, mesmo com as medidas de isolamento social, nós estamos trabalhando remotamente para garantir que o Brasil consiga superar esse momento sem muitos traumas para a nossa gente, para as pessoas e também para a nossa economia. Já votamos várias matérias importantes, como a que decretou o estado de calamidade pública em nosso país, permitindo que os governos façam os gastos necessários para combater o avanço desta pandemia, ampliando o atendimento nas unidades de saúde e também com medidas preventivas que são da maior importância. Também votamos o projeto que vai permitir o auxílio emergencial por 3 meses no valor de R$ 600 para as pessoas de baixa renda. E o projeto que autoriza em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, a distribuição dos alimentos destinados à merenda escolar aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica. Eu tenho dito aqui em minhas manifestações através das redes sociais, o combate ao coronavírus tem que ser feito em todas as frentes. Falei também dos cuidados preventivos e da importância de salvar vidas, do trabalho dos profissionais da saúde e do esforço de cada um nesse momento de isolamento social. Agora, falo e chamo a atenção para o impacto dessa pandemia na economia brasileira, na vida das pessoas e das empresas. Salvar vidas é mais importante do que o ajuste fiscal e o governo precisa socorrer a nossa economia. É hora do governo brasileiro seguir o exemplo do que estão fazendo outros países como os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo, liberando dinheiro para a economia, diretamente para as pessoas, aos trabalhadores e às empresas que geram emprego. Sem empresas não há emprego, não há geração de renda e a economia paralisa. Além disso, é função do governo injetar dinheiro na economia. É claro que a economia do Brasil não é igual das dos Estados Unidos. É evidente que é diferente. O PIB norte-americano é de 20 trilhões de dólares. O que o governo lá fez? Liberou 10% do PIB para o enfrentamento da crise. Já são mais de 2 trilhões de dólares que estão sendo usados para salvar vidas e socorrer a economia daquele país. A Alemanha também liberou 460 bilhões de euros para socorrer a economia e prometeu liberar mais se necessário for. O PIB brasileiro é de 7 trilhões de reais. Portanto, deveríamos aplicar pelo menos 700 bilhões de reais, que é 10%, no combate da pandemia e para socorrer a economia brasileira. Temos que utilizar nossas reservas e fundos, transferir rendas e reduzir os juros dos empréstimos e cartões de créditos, reduzir os encargos financeiros e destinar parte dos recursos do fundo eleitoral para a saúde, para socorrer as pessoas e a nossa economia. Aliás, eu entendo que é hora de nós transferirmos essas eleições e não utilizarmos apenas parte desse recurso, mas todo ele para a saúde, todo ele para atender à necessidade da população brasileira, seja na saúde ou seja na economia. É hora de nos unirmos, estarmos juntos para atender as pessoas que mais precisam. Da mesma forma que o governo precisa aumentar também os recursos para a saúde, ampliar a Bolsa Família, estender o seguro-defeso, assegurar uma renda mínima aos trabalhadores e reforçar as medidas de assistência social para as pessoas que mais precisam. Também precisa adotar medidas que protejam os empregos da população brasileira.
auxiliando as empresas para que elas possam superar esse momento de crise tão profunda e continue fazendo a economia girar no nosso país. A prioridade agora tem que ser conter a razão da crise, que é a pandemia. Mas também nós precisamos preservar a nossa economia. Com estas medidas e a união de todos, vamos conseguir salvar vidas e também salvar a nossa economia. O momento é de união e solidariedade. Juntos vamos vencer a pandemia. Uma boa semana a todos.